desafio pra você! É um desafio onde eu sou muito bom. É o desafio do trava-língua. Trava-língua! Você topa? Eu topo. Então tá bom. Então você vai ter que repetir o que eu disser. Ah, é? E se você ganhar, deixa eu ver. Eu te dou um monte de pés de moleque. Um monte! Te dou vários. Vários? Tá bom, então eu topo. Claro, pra mim é ótimo. Vai lá. Repita. Tá. Se o papapá se papa, se o papapá se pão, o papapá tudo seria o papapapão. Responda. Quero ver. Se o papapá se papa, se o papapá se pão, o papapá tudo seria o papapapão. Papapá! Doroteia! Ganhei! Passa pra cá o prêmio, vai! Puxa, isso é tão difícil, só eu conseguia. Tá bom, então eu prometi, então... Você prometeu um monte. Né, eu prometi vários mesmo, Vários. Então tá. Pronto, Doroteia, tá aí o seu Vários, prêmio. tá Tá aí o seu prêmio. Vários aqui só tem um, dois, definitivamente. Ludovico! Caiu uma catota aqui. É minha ou é sua? É sua! Vem aqui! Cadê? Olha aqui! Um, dois. Dois é... Um, dois é pouco, não é um monte. Não. Eu falei que eu ia dar vários, não é? Então, olha, pra mim, 0 é nada. 1 é pouco. E 2, aí são vários. Ludovico, isso não está certo. Não? Essa sua lei não está correta, porque assim, um monte é pelo menos uma dúzia. Só uma, né? É, uma dúzia. É um monte, são vários. Uma dúzia. Uma dúzia são... Então, pra mim, você me dá uma dúzia. Uma dúzia são 12, Doroteia. Lembrou! 12, mas 12 é muito. Deixa eu ver, peraí. Então, peraí, deixa eu contar. Deixa eu ver. 12, uma dúzia. Uma dúzia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas, Doroteia, aí eu só fico com 2. Então, e eu fico com um monte. Eu fico com uma dúzia e você com vários. Vários. Não preciso ir. Fui, até. Vai sim, vários, não é? 2 são vários, né? Eu acho que ela se deu bem nessa, não é, pessoal? Olha, a gente vai, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar com muito mais música aqui no Arraial do Quintal. Até já, pessoal! Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês passaram o final de semana e o feriado? Eu espero que vocês e sua família estejam bem. Hoje nós vamos começar nossas aulas e hoje nós vamos ter aula de matemática e de história. Tá bom? Então vocês já peguem o livrinho de vocês de matemática e colocam lá na página 198. Beleza, pessoal? Então vamos lá? Hoje nós iremos falar sobre dúzia e meia dúzia. Alguém sabe o que é dúzia, gente? Então hoje nós vamos aprender, tá bom? Gente, dúzia quer dizer 12 unidades, tá bom? Então quando a gente vê em algum lugar a palavrinha dúzia, quer dizer que é 12 unidades, tá bom? Aqui, ó, vamos contar. Quantas laranjas tem aqui? Vamos contar? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui tem uma dúzia de laranjas, ou seja, 12 unidades. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, alimentos que a gente compra por dúzia. A gente pode comprar uma dúzia de laranjas. A gente também pode comprar, ó, uma dúzia de ovos. Tem algumas caixinhas lá no supermercado, que quando a mamãe vai comprar, tem 12 ovos lá dentro da caixinha. Também tem no nosso estojo de lápis de cor. Algumas caixinhas que vende na papelaria, tem 12 lápis de cor, ou 12 giz de cera, ou 12 canetinhas, né?
Então, aqui, ó, dúzia é o mesmo que 12 unidades, tá? Não se esqueça. Aqui, ó, é meia dúzia, ou seja, metade de 12. Vamos contar quantas bananas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, meia dúzia, metade de 12. Vamos contar quantas maçãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6 unidades, ou seja, tem meia dúzia de maçãs, tá? Então, relembrando, 12 unidades quer dizer uma dúzia, tá? E meia dúzia são 6 unidades, porque é a metade de 12, tá bom? Muito fácil, né, gente? Então, agora a gente vai fazer a atividade lá do nosso livro. Pega o livrinho de vocês e coloca lá na página 198. Ó, número 1. Iracema tem uma dúzia de miniaturas de bonecas. Ela tem quantas bonecas, gente? A gente já sabe que uma dúzia é 12. Então, se Iracema tem uma dúzia de miniaturas de bonecas, ela tem 12 bonecas, não é? Número 12. Desenhe as laranjas que faltam para completar uma dúzia de laranjas. Se aqui já tem 2 laranjas, quantas laranjas falta para completar uma dúzia? Que a gente já sabe que uma dúzia é 12. Então, falta 10 laranjas, porque 10 mais 2 é 12. Então, vocês vão desenhar aqui, ó, 10 laranjas. Pinta as laranjinhas bem bonito, até completar 12, ou seja, uma dúzia de laranjas. Tá bom? Número 3. Pinte de acordo com o código. 5 unidades, vocês vão pintar de amarelo. Uma dezena e 2 unidades, vocês vão pintar de verde. 6 unidades, vocês vão pintar de vermelho. 6 dezenas, vocês vão pintar de azul. Tá? Então, olha aqui, ó. Uma dúzia, gente. Uma dúzia é o quê? A gente já sabe que é uma dezena e 2 unidades. Ou seja, uma dúzia. Então, esse quadrinho aqui, vocês vão pintar ele de verde. Aqui, ó, meia dezena. A gente sabe que uma dezena é 10. E metade de 10 é quanto, gente? É 5, não é? Então, aqui, ó, tem as 5 unidades. Então, meia dezena é o mesmo que 5 unidades. Aí, vocês vão pintar esse quadrinho aqui, ó, de amarelo. Tá bom? Agora, aqui, ó, 60. 60 é o mesmo que 6 dezenas, né? A gente já sabe que uma dezena não é 10. Se eu tenho 6 dezenas, eu tenho 60, não é? Então, aqui, vocês vão procurar aqui. Onde tem 6 dezenas aqui? Ah, eu achei aqui, ó. Então, eu vou pintar ele de azul aqui, esse quadrinho. Agora, aqui embaixo, meia dúzia. A gente já sabe que uma dúzia é 12. E quanto é a metade de 12, gente? É 6, não é? Então, é 6 unidades. Que cor que a gente vai pintar? De vermelho. Então, a gente vai pintar todo esse quadrinho aqui de vermelho. Tá bom? Agora aqui, ó, na página 199. Ler, refletir e resolver. Duda tem 2 dúzias de figurinhas e Antônio tem a metade das figurinhas de Duda. Letra A. Quantas figurinhas tem Duda? A gente sabe aqui, ó, que Duda tem 2 dúzias. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Se uma dúzia é 12, nós vamos fazer 12 mais 12, tá? Ou pode fazer também 12 vezes 2. Aí, vocês vão fazer aí do lado. 12 mais 12, quanto deu? 12 mais 12, gente. Lembrando que quando a gente for armar a continha e na hora de resolver, a gente sempre começa pela unidade, que é o número do canto. Então, vocês vão fazer aí 12 mais 12 e o resultado vocês vão colocar aqui na letra A. Letra B. Quantas figurinhas tem Antônio? Antônio, gente, tem a metade das figurinhas de Duda, tá? Então, a metade do número que você colocou aqui em cima, você vai pôr aqui embaixo, na letra B. Tá joia? Agora aqui, quantas figurinhas tem os dois juntos? Vocês irão somar as figurinhas de Duda com as figurinhas de Antônio, tá? A continha de mais.
E aí vai colocar o resultado aqui na letra C. Beleza? Número 2. Marcela, Rui e Flávio estão jogando dados. Calcule os pontos que cada um fez em 3 rodadas, de acordo com essas dicas. Então, vocês vão ler aqui as dicas para saber aqui, ó, para calcular os pontos que cada um fez. Então, aqui, ó, Marcela fez 1,2 de pontos. A gente já sabe que 1 dúzia é 12. E meia dúzia é 6, não é? Então, vocês vão fazer aí a continha. 12 mais 6. Quanto é, gente? 12 mais 6? Faça na cabecinha aí. Coloca 12 na cabeça e 6 nos dedos. Vamos fazer a conta? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, Marcela fez 18 pontos. Coloca 18 aí na letra A. Letra B. Rui fez a metade dos pontos obtidos por Marcela. Então, aqui, ó, qual é a metade de 18, gente? Vocês sabem? 18 dividido por 2. Vocês fazendo a continha de divisão, 18 dividido por 2, aí a gente vai saber qual é a metade aqui dos pontos obtidos por Marcela. Se eu tenho 18 balas e quero dividir entre eu e meu colega, eu vou ficar com 9 e o meu colega com 9. Porque 9 mais 9 é 18, tá bom? Então, Rui fez a metade dos pontos obtidos por Marcela. Então, ele fez 9, tá? Que é metade de 18. Letra C. Faltaram 4 pontos para Flávia obter 1 dúzia de pontos. Então, como é que a gente vai fazer aí? Se 1 dúzia é 12 e faltaram 4 pontos para ela obter 12, então a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma continha de subtração. 12, que é 1 dúzia, menos 4. Quanto que é 12 menos 4, pessoal? Faz a continha aí no caderno. Faz 12 palitinhos e tira 4 palitinhos. Quantos palitinhos sobraram? Conta aí pra mim. Sobraram 8, não foi, gente? Então, faltaram 4 pontos para a Flávia obter 1 dúzia de pontos. 8. Vamos colocar mais 4 aqui, que é os 4 pontos que faltavam. Então, 8, 9, 10, 11, 12. Então, na letrinha C, vocês vão colocar o número 8. Tá bom? Agora, desenhe os pontos que cada criança poderá ter tirado nos dados nas 3 rodadas para atingir o total de pontos. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar esses números aqui, ó, que são os pontos que vocês colocaram dentro dos quadrinhos e fazer aqui em forma de desenho os pontinhos. Então, se aqui foi 18, vocês vão fazer 6 bolinhas aqui, ó, igual tá aqui nesse dado. No primeiro dado, vocês vão fazer 6. No segundo, mais 6. E no terceiro, mais 6. Agora, a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ó. Vocês podem ver que Marcela fez 1 dúzia e meia de pontos, que foi 18. Então, em cada dado aqui, vocês vão colocar 6 pontos, tá? Aqui, gente, ó, Rui, ele não fez 9, então vocês vão colocar aqui, ó, vocês vão distribuir aqui os pontinhos. 1 aqui no primeiro dado, 2 pontinhos no segundo dado e 6 pontos no terceiro dado. Que no total aqui vai dar quanto? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Porque Rui fez a metade dos pontos obtidos por Marcela. Se Marcela fez 18, Rui fez 9, porque metade de 18 é 9. E aqui, ó, pra finalizar, Flávia. Flávia não fez 8? Então, nós vamos colocar 4 pontinhos no primeiro dado, 1 pontinho no segundo dado e 3 pontinhos no terceiro dado. E a gente vai contar pra ver se aqui tem 8 mesmo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, faltaram 4 pontos para Flávia obter 1 dúzia.
Se tem 8 aqui, faltou 4 para completar 12, não foi? Isso mesmo. Agora vocês vão fazer uma pausa aí no vídeo de vocês e vão lá pegar o livrinho de vocês de ciências. Porque agora a gente vai ter nossa aulinha de ciências, tá bom? Então eu espero vocês. Muito bem, pessoal. Voltamos aí agora com a aulinha de história. E nós vamos falar hoje sobre os meios de transporte. Vocês vão pegar o livro de história e colocar lá na página 88, viu? Então vamos lá. Os meios de transporte. Fica aí todo mundo ligadinho aí com o livro e com o caderno. Vamos lá. Você consegue imaginar a vida na Terra sem invenções como a bicicleta, o carro, o navio, o avião e o trem? Essas máquinas inventadas em diferentes épocas foram evoluindo com o tempo para atender às necessidades do ser humano. São o que chamamos de meios de transporte. Já pensou, pessoal, se a gente não tivesse a bicicleta, o carro, o navio, o avião e o trem? Ia ser tudo mais difícil, né? Pra gente se locomover, para ir para alguns lugares. Então, hoje a gente vai conhecer aqui alguns meios de transporte. Meios de transporte terrestre são aqueles que se movimentam nas ruas e nas avenidas, nas estradas de rodagem, estradas de ferro e os trilhos de trem. Então aqui, ó, são os meios de transporte que se movimentam nas ruas, como o ônibus que vocês estão vendo aqui. Aqui é o trem, que se movimenta também nas estradas de ferro. Aqui é os trilhos do trem, tá bom? Esses aqui também são alguns exemplos. O carro também é um meio de transporte terrestre, porque ele se movimenta nas ruas e nas avenidas. A carroça também, tá? Então, todos esses aí que eu mostrei pra vocês são meios de transporte terrestre, porque eles se movimentam nas ruas e nas avenidas. Agora, meios de transporte aquáticos. São aqueles que se locomovem nos oceanos, mares, rios e lagos. Exemplos aqui, ó, o navio, o barco, a canoa. Então, todos esses meios de transporte que se locomovem no oceano, mares, rios e lagos, a gente chama eles de meios de transporte aquáticos, tá? Porque é na água. Agora, os meios de transportes aéreos são aqueles que se movimentam no ar, como os aviões, que eu coloquei aqui para vocês, e os helicópteros. Então, todos aqueles meios de transporte que se movimentam no ar, a gente chama eles de meios de transportes aéreos, tá? Aqui alguns que a gente tá vendo, é o avião, o helicóptero, beleza? Olha aqui, ó, lá na página 88 tá falando assim. Você consegue imaginar a vida na Terra sem invenções, como a bicicleta, o carro, o navio, o avião e o trem? Essas máquinas inventadas em diferentes épocas foram evoluindo com o tempo para atender às necessidades do ser humano. São o que chamamos de meios de transporte. Ó, nessa primeira foto aqui, ó. Nesta foto de 1903, pode ser visto um veículo que circulava pelas ruas das cidades brasileiras na época. Olha como eram os carros antigamente. Bem diferente desses do dia de hoje, ó. Nesta foto de 2010, podemos ver um veículo atual. Olha a diferença desse aqui para esse, né? Quem inventou o ônibus e quando? O ônibus foi inventado pelo inglês Walter Hancock em 1931. Era movido a vapor e podia carregar 10 passageiros. Pouco tempo depois, o alemão Carl Benz criou um ônibus movido a gasolina. No Brasil, os imigrantes italianos Luiz e Fortunato Grassi criaram um veículo parecido com um ônibus, que levava 12 pessoas e ganhou o nome de jardineira. Hoje a gente pode ver que o ônibus cabe muito mais gente do que essas 10 aqui, né, pessoal? Tem ônibus que coloca 30 pessoas, tem ônibus que coloca mais, não é? Então vamos lá. Como podem ser os meios de transporte? Podemos nos locomover na terra, na água e no ar. Por isso, os meios de transporte podem ser divididos em terrestres, aquáticos ou aéreos. Por terra,
Os meios de transporte terrestre são aqueles que se movimentam nas ruas e nas avenidas, nas estradas de rodagem, estradas de ferro, trilhos de trem e vias subterrâneas. Gente, esses vias subterrâneas aqui é o metrô, tá? O metrô é subterrâneo porque ele passa lá por baixo da terra. Aqui, ó, é o trem urbano em São Paulo e aqui é o terminal de ônibus urbano em São Paulo. Muitos animais, como cavalos, burros, jumentos e bois, ainda hoje são usados como meios de transporte ou para puxar charretes e carroças. Igual a gente está vendo aqui, ó, carroça puxada por cavalo. Então, muitos animais, como cavalo, burro e jumento, ainda hoje eles são usados aí como meio de transporte. Igual a gente vê aí na rua de vez em quando, não é? Pelas águas. Os meios de transporte aquático são aqueles que se locomovem nos oceanos, mares, rios e lagos. Olha aqui, ó, o barco, o navio, igual eu já falei para vocês. Quando a navegação é feita no mar, é chamado marítima. Quando é feita nos rios, é chamada de fluvial. Então não se esqueça, quando a navegação é feita por mar, a gente chama de marítima. E quando é feita pelos rios, a gente chama de fluvial, tá? Pelo ar. Os meios de transportes aéreos são aqueles que se movimentam no ar, como os aviões e os helicópteros. Esses 3 tipos de meio de transporte podem ser de uso privado ou público. São de uso privado quando utilizados por seu proprietário para transporte próprio. Então, quando a gente fala privado, quer dizer que tem um proprietário, só essa pessoa que pode utilizar. Agora, quando é de uso público, podem ser utilizados por qualquer pessoa, mediante pagamento ou não, tá bom? Um exemplo de transporte público, gente, o ônibus, né, que a gente sai para passear ou para ir trabalhar. O metrô também é um transporte público, porque ele pode ser utilizado por qualquer pessoa mediante o pagamento, tá? Quando a gente não vai andar de metrô, a gente não tem que ir lá na bilheteria pagar primeiro. Então, o metrô, ele é um exemplo de transporte público, o ônibus também. Antes da gente sentar lá na cadeira, a gente não tem que pagar a passagem para o cobrador. Então, por isso, o ônibus também é um transporte público, tá? Movidos a motor. O carro, o ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta, o barco e o metrô são atualmente os meios de transporte mais utilizados para nos locomovermos. O avião e o navio são utilizados quando precisamos percorrer distâncias muito longas em menos tempo. Então, toda vez que a gente quer viajar para algum lugar que é muito longe, igual lá para a praia, algumas pessoas preferem andar o quê? De avião, que vai mais rápido, não é? Os alimentos que consumimos também precisam ser transportados. Para isso, o caminhão é utilizado para levá-los até os mercados, as feiras, e não carrega apenas alimentos, mas também roupas, sapatos, livros, medicamentos, eletrodomésticos e outras mercadorias. Então, gente, os alimentos que a gente chega lá na nossa casa, eles também precisam ser transportados, não é? Por isso que os caminhões aí, eles são utilizados para levar para os mercados, para as feiras, não é? Agora, ó, antes do motor. Quando não existiam os motores, as pessoas usavam animais como meio de transporte. O cavalo, a mula, o boi e outros animais. Existiam também os transportes movidos pela força humana. Gente, antigamente, ó, não era igual hoje em dia, que tem o carro para levar a gente para os lugares. As pessoas usavam os animais como meio de transporte, tá? O cavalo, a mula, o boi. Olha aqui como vocês estão vendo aqui embaixo. Eram os animais que faziam esses transportes. E há muito tempo atrás, as pessoas aqui, ó, utilizavam também a força humana, igual essas duas pessoas que estão aqui na frente, carregando essa mulher aí dentro dessa casinha aqui em cima, ó. Eram os escravos. Eles também eram usados como meio de transporte por essas pessoas. Mas hoje em dia, jamais a gente pode fazer isso aqui, né, pessoal? Agora as atividades, ó.
Número 1. Responda. Para que servem os meios de transporte, pessoal? Para que vocês acham que serve o meio de transporte aí? É pra gente se locomover, não é, pessoal? Então, vocês vão escrever aí na letra A. B. O que eles podem transportar? A gente já viu que os meios de transporte podem transportar as pessoas, né? Mercadorias, alimentos. Então, vocês vão colocar aí na letra B. 2. Entre os meios de transporte mostrados nas fotografias abaixo, quais deles costumam circular no lugar onde você mora? Marque com um X. Gente, aí onde você mora, circula carro? Circula o ônibus? Circula bicicleta? Circula cavalo? Circula aqui o metrô? O trem, quer dizer? Circula o barco? A carroça? Então, vocês vão marcar um X nos meios de transportes aqui, que circula no lugar onde você mora. Tá bom? Número 3. No seu dia a dia, você costuma usar algum meio de transporte? Qual? Vocês costumam, gente, usar algum meio de transporte aí? Aí vocês vão colocar aqui. Eu costumo usar carro todo dia. Aí vocês vão colocar o que vocês costumam usar. 4. Quais meios de transporte não existem no lugar onde você mora, mas você acha que deveria existir? Por quê? Então você vai me falar aí qual meio de transporte não existe onde você mora, mas você acha que deveria existir. Aí você vai colocar aqui na letra 4, no número 4. 5. Os meios de transporte evoluíram ao longo do tempo. Observem as imagens. Gente, olha como era a imagem antigamente, ó. Lá em 1880. O pneu da frente era bem grandão e esse de trás bem pequenininho, igual vocês estão vendo. E aqui, ó, a bicicleta atual. Letra A. Que diferenças você percebe entre as duas bicicletas acima? Então, vocês vão me falar quais são as diferenças que você observa aqui nessas duas bicicletas. Tá? Letra B. E que diferenças existem entre os dois navios abaixo? Esse aqui, ó, é um navio lá do século XVIII, lá de 1787. Olha como era aí, ó, gente, o navio. E agora já um navio atual, navio transatlântico para viagem de turismo. Então, vocês vão me falar aí que diferenças existem entre esses dois navios, tá? Número 6. Converse com uma pessoa mais velha sobre os meios de transportes que existiam na sua cidade anos atrás. Então, vocês podem conversar aí com o vovô, com a vovó, tá? Os meios de transporte foram sempre do mesmo jeito ao longo dos anos? Escreva as suas descobertas na linha abaixo. Então, você vai falar aí pra mim se os meios de transporte foram sempre desse mesmo jeito que é de hoje em dia. Letra B. A partir da conversa, tente imaginar como eram os meios de transporte e faça um desenho no espaço abaixo. Então, depois de você conversar aí com a vovó e com o vovô, você vai desenhar aí como você acha que eram esses meios de transporte antigamente. Tá joia? Saiba mais. Meios de transporte diferentes. Tem gente andando pelo mundo a bordo dos transportes mais malucos. Olhem aí. De táxi, mas a pé. Olha como é que aqui era o táxi, ó. A pessoa que andava aqui na frente. Usado até hoje como táxi na China e na Índia, o rickshaw é uma espécie de carroça pequena conduzida por uma pessoa, tá? Então, vocês estão vendo aqui? É uma carroça pequena, gente, ó, construído por uma pessoa. Ele foi inventado no século XIX e atualmente existem modelos mais modernos, movidos por bicicletas e com 3 rodas chamados de triciclos, tá bom? Agora esse aqui, ó, passeio de búfalo. Não se espante se encontrar um policial andando em um búfalo na ilha de Marajó, no estado do Pará. Por lá, esse animal serve como viatura de polícia, táxi e até puxa carroças, com equipamento de som no carnaval. Por isso, o local dos desfiles é chamado de bufódromo. Ah, gente, olha aqui, ó. Lá no Pará, eles usam o búfalo, ó, como
um meio de transporte aí, como uma viatura de polícia. Olha como é diferente, né? Aqui, ó, não tem tempo feio. No meio de uma nevasca, o único transporte que não falha é o trenó. Igual vocês estão vendo aí. Com esquis no lugar de rodas, ele desliza na neve sem afundar e pode ser puxado por animais ou até por motores. É um dos veículos mais antigos que existem e provavelmente foi criado antes mesmo da invenção da roda. Olha que legal esse aqui também, né? E por último, olha aqui, sem abastecer. Debaixo do sol forte no deserto, só os camelos aguentam transportar cargas e pessoas por vários dias sem precisar de água. Eles eram muito usados como montaria no Egito, mas hoje isso é raro. Já no Peru é comum ver lhamas, primos dos camelos, levando a bagagem de viajantes. Então, ó, lá no deserto, só os camelos que aguentam transportar cargas e pessoas por vários dias sem beber água. Naquele tempo eles eram muito usados no Egito, hoje isso já é raro. Mas no Peru é comum ver lhamas, que é aquele animalzinho parecido com o camelo, levando a bagagem dos viajantes. Agora aqui, ó, ele não voa, mas corre. E é esse aqui, ó. Ninguém sai por aí passeando de avestruz, mas eles já puxaram carroças e até corridas com essa ave em fazendas da África do Sul e de muitos outros países. Os pilotos sentam nas costas dos animais e seguram-se nas suas asas e no pescoço. O difícil é chegar lá sem levar um tombo, antes de alcançar a linha de chegada. Então aqui, ó, o avestruz era puxado, eles eram muito usados aí na África do Sul, em fazendas, tá, gente? Esse daqui, ó, o elefante. Sai da frente. Na Índia é comum encontrar no trânsito ônibus, carros e elefantes. Eles são treinados para transportar cargas pesadas e pessoas. Para chegar lá em cima é preciso subir com uma escadinha. Os passageiros sentam em celas especiais ou ficam sentados com as pernas em volta do pescoço do bicho. Em datas especiais, até os elefantes são enfeitados para desfilar. Então, gente, lá na Índia, o trânsito é muito comum. Lá no trânsito a gente encontrar ônibus, encontrar carros e também elefantes. Porque lá eles são treinados para transportar as cargas pesadas e pessoas. Já pensou se aqui no Brasil tivesse também, hein? Elefante andando por aí no trânsito? Agora aqui, uma casa que anda. Já pensou que legal viajar e levar sua casa junto? Essa ideia deu origem aos trailers, criados em 1920. Eles são uma espécie de cabine rebocada por carros e podem ter camas, banheiros e até cozinhas. Então aqui, ó, gente, dentro desse trailer aqui tem um monte de coisa. Tem banheiro, tem cama, tem cozinha, então é quase que uma casa que anda, tá? Depois eu vou mandar as atividades que vocês deverão fazer no caderno de vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, não se esqueça de tirar a foto aí das atividades e me mandar aqui no meu WhatsApp. Beleza, pessoal? Beijinho e até amanhã.